Galera, eu vou dar uma valorizada agora nos artistas renascentistas, porque eles são muito importantes, né? Eles deram uma reviravolta muito grande na arte, e aí eu quero falar minuciosamente de cada um deles. A gente falou do Leonardo semana passada, mas eu trouxe mais curiosidades sobre o Leonardo, tá? Então vamos começar. O Leonardo era, na verdade, um filho de camponeses simples, ele não possuía sobrenome, e naquela época os pintores que eram importantes eram aqueles que possuíam sobrenome, e ele não tinha. Ele tinha uma facilidade absurda de desenhar na infância, e ele virou aprendiz de um artista da família, que era o Andrea del Verrocchio, tá? O Verrocchio era, na verdade, amigo do pai dele, e aí começou a desenhar com o Verrocchio e pintar com o Verrocchio. As informações da época é que ele era melhor do que o Verrocchio e que um dia eles foram pintar um quadro juntos. O Leonardo fez um papel tão maravilhoso de artista que conseguiu fazer tão perfeitamente que o Verrocchio parou de pintar. A gente não sabe se isso é verdade ou não, mas correm as más línguas, né? O primeiro quadro feito totalmente pelo Leonardo foi esse aqui, Madonna do Cravo, tá? Ele imitava as pinturas do Verrocchio nessa época. O Verrocchio tem umas muito parecidas. E aí ele pintava. O Da Vinci foi acusado de sodomia. O que seria sodomia? Ele era acusado de ser homossexual. Naquela época era um crime. Mas ele tomou uma advertência e, enfim, continuou fazendo o que ele já fazia e não deu muito efeito não, tá? Leonardo, ele tinha mania de não terminar os seus trabalhos. Então, por causa disso, ele deixou pouquíssimos trabalhos completos. Justamente porque ele não terminava nada. Ele era extremamente perfeccionista, e aí eu acho que por ser muito perfeccionista, ele acabava deixando os trabalhos pela metade, porque, enfim, se cobrava absurdamente em relação à realidade, né? Ele era considerado um pintor lento. Por ser lento, ele ter a fama de terminar poucos trabalhos, e de não terminar os trabalhos, Da Vinci só deixou 20 pinturas completas, tá? O quadro Ginevra de Benci possuía o verso pintado com os dizeres: a beleza adorna a virtude. Então isso é algo super novo, ninguém pintava o verso da pintura. E o Da Vinci tinha esse trabalho muito grande. Esse quadro também foi inspirado em umas pinturas do Verrocchio. Ele tinha um grande prazer em desenhar por desenhar. Ele tinha zero cobrança. O Da Vinci deixou mais de 3.000 páginas de anotações. Lembra aquilo que eu mostrei para vocês? Os códices? Então, ele deixou mais de 3.000 páginas de anotações sobre suas invenções, né? Sobre tudo que ele estudava, na verdade. Ele estudava minuciosamente os desenhos a partir de modelos reais. Então, tecido era uma coisa extremamente difícil de fazer. Até hoje. Eu lembro que quando eu fiz teste de habilidade específica para entrar na Escola de Belas Artes, a gente tinha que desenhar um tecido, né? E como nesse momento ganha-se perspectiva claro e escuro, então desenhar o tecido é incrível. É um estudo e tanto, né? Em 1911, a Mona Lisa foi roubada do Louvre por este cara. Este cara roubou o Louvre para levar de volta para a Itália. Roubou do Louvre para levar de volta para a Itália. Porém, vou contar mais aqui à frente como que essa pintura chegou, inclusive, à França. Naquela época, eles haviam muitos pintores bons e famosos, e o Da Vinci ele não era conhecido. E aí, por isso, ele só recebia encomenda pequena. Ele, meio bolado, pediu uma ajuda para o pai falou que ia ajudar e conseguiu uma encomenda para o altar de uma igreja mais conhecida. Aí ele começou a fazer a pintura e, como sempre, abandonou o que ele estava fazendo, deixando pela metade e indo direto para Milão. Enfim, deixou a pintura lá e foi para Milão. Lá ele achava, e a gente acredita que ele achava que ele ia ter uma vida melhor, já que lá era o fervo, né? Era mais cidade, era o fervo dos artistas. E aí ele envia uma carta para a corte de Milão enaltecendo os dotes de engenheiro militar dele, mas dizendo só que ele era bom pintor. Assim, ele não enaltecia o fato de ser pintor, e sim da engenharia militar dele. Ele achava que a sua melhor oportunidade de emprego, na verdade, seria como engenheiro e arquiteto militar, e não como pintor. Acabou recebendo uma encomenda da cidade da Virgem dos Rochedos, que era para um altar de uma igreja. Isso já em Milão, começou a fazer a pintura. Aparentemente rolou uma certa discordância no pagamento dessa obra e Leonardo vendeu para outra pessoa. E aí ele pintou uma segunda versão do quadro, a gente tem as duas versões.
Eu tenho um trecho dessa pintura, inclusive. Eu acho que eu tenho ela toda. Eu acho que eu tenho ela toda. Por encomenda, Leonardo produziu A Última Ceia, né? Porém, ele pintou na parede. Quando a gente pinta na parede, a gente usa uma técnica chamada afresco. O afresco, você pega o pigmento da tinta e mistura com o gesso e põe na parede, porque aí fica muito mais tempo. Só que ele não, ele pintou no seco direto na parede. E aí a pintura começou a descascar. Então, desde o século XVI, eles tentam restaurar essa pintura. Mas é claro, é impossível, né? O Michelangelo e o Da Vinci, eles viveram uma rivalidade produtiva. O que isso quer dizer? Eles viviam... eles eram dois produtores muito bons, né? O Michelangelo, inclusive, se achava melhor escultor do que pintor, por isso que ele teve muitos problemas em pintar a Capela Sistina. Mas o Leonardo, na verdade, reconheceu que o Michelangelo era muito bom e reproduziu em desenho o Davi de Michelangelo. Existem algumas anotações sobre isso e existe um desenho, na verdade. O Leonardo, ele possui a mania de pintar o rosto para um lado e o corpo para o outro. Vários quadros são assim. Na velhice, o Leonardo já era conhecido, né? Todo mundo já conhecia. Ele se muda para a corte francesa, mas não se sabe ao certo qual era a serventia que ele teria lá na corte. Mas ele foi para lá e morreu 2 de maio de 1519, aos 65 anos. Já era muito debilitado naquela época, 65 anos, viveu bem pra caramba. E o túmulo da David, na verdade, ele foi destruído com as guerras religiosas na França, e o rei da França morreu no leito com ele, né? Isso dizem as pessoas, e tem um quadro aqui que eu vou mostrar. E aí o aluno do Da Vinci, o Salai, ele ficou com as suas obras após ele morrer, né? Só que as suas obras, depois que o Salai morreu, ficou para o rei da França. Por isso muitas delas estão no Louvre, por isso a Mona Lisa está no Louvre, tá? E aí um estudo feito, estimou-se que o QI do Leonardo era de 180. Acho que o máximo era 90 ou 100. O cara era incrível. De acordo com Jorge Vasari, que era um estudioso do Renascimento, Leonardo, além de engenheiro, filósofo, pintor, matemático, escritor, arquiteto e escultor, o cara também tocava alaúde, ainda era músico. Ou seja, perfeito. A morte do Leonardo foi pintada por Jean Domingues, e aqui está a pintura, foi a melhor que eu achei, Leonardo morrendo, e o rei da França está segurando o Leonardo, né? Enfim, além de gênio, o Leonardo da Vinci era considerado bonito e agradável. Ele era perfeito, né? Não sei, acho que não existe ninguém mais perfeito que ele. É isso, meu povo.